Hoje eu vou contar para vocês sobre tudo o que aconteceu com Marcos na Escócia. Thais, como que foi? Como que ele melhorou? Como que Deus realizou o milagre? Então, o que que acontece? Depois que o Marcos teve o acidente lá, que vieram socorro, levou ele para a cidade, em Aberdeen, onde ele morava, que era 30 minutos da casa que ele estava, na beira da praia. Eles ficaram com Marcos por 24 horas em observação. Foram trocados os plantões ali dos médicos, enfermeiros, e eles não saíram de cima do Marcos. Por quê, Thaís? Porque a lesão dele foi no pescoço, a lesão dele foi medular e ele tinha que ficar em observação para saber se ele ia ter alguma reação. Por quê? O comprometimento da lesão dele na medula, na região do pescoço, que foi o caso da tetraplegia, eles estavam esperando o Marcos piorar para eles entubarem o Marcos. E eu vou abrir um parêntese aqui rapidinho e falar para vocês de uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu disse a Deus aqui no Brasil, antes de ir, quando aconteceu tudo, eu falei: Senhor, eu não tenho nada para pedir para o Senhor em relação ao meu esposo, porque eu sei que ele está nas tuas mãos. Mas se eu puder pedir algo para o Senhor, que o meu esposo não seja entubado. Porque eu já trabalhei, como eu sou fisioterapeuta, eu fiz minha pós-graduação em fisioterapia hospitalar, eu já vivi muito isso. Eu já vivi com pacientes e eu sei que é algo, não é algo bom, né? Não vou entrar em detalhes. Mas aí eu pedi a Deus. Eu falei: Senhor, é só isso que eu peço, que ele não vá ser entubado, mas faça a tua vontade. Aí sabe lá em Salmos, capítulo 37, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em outras versões está, agrada-te do Senhor. Então assim, eu acredito que Deus olhou para mim e falou assim: eu agradei do teu pedido. Você foi mansa e humilde de coração me pedindo. Eu acredito assim, sabe? E Deus fez. Porque, voltando, né, fechei o parêntese. E aí Deus fez maravilhas, porque o Marcos não foi entubado, né? Mas, ainda lá em Aberdeen, no outro dia, após 24 horas do Marcos em observação, os médicos totalmente né, afobados e monitorando o Marcos ao tempo todo, ele chegou no Marcos e falou pro Marcos: Marcos, quantos anos você tem? E ele: 34. Aí ele já foi, sabe, todo sem jeito. O Marcos disse que ele estava todo sem jeito, mas ele teve que falar, né? Ele falou: você tem filhos, né? Especulou a vida do Marcos. Ele falou: tenho, eu tenho uma filha e tal. Mas ele foi e falou pra ele falou assim: Marcos, eu sinto muito. Você não vai mais andar. Ele foi e deu essa notícia pro Marcos, né? E ali acho que o Marcos na hora, né, naquele momento, ele, né, a pessoa se desespera, o Marcos era novo, a gente era recém-casado, né, e ali ele disse que na hora passou na cabeça dele, ele nem lembrava mais de Deus. Ele falou que ele não lembrou do Senhor. E que ele pensava, né, tipo assim, eu vou deixar ele, porque eu nova, e não existia possibilidade, né, acho que passava isso na cabeça dele. Só que o que acontece? Como lá em Aberdeen não tinha um hospital especializado em lesado medular, eles transferiram o Marcos para Glasgow, que era 300 quilômetros de distância de Aberdeen, que era onde o Marcos morava. E assim o socorro levou ele para Glasgow. E lá ele foi hospitalizado no hospital que chama Queen Elizabeth, o nome da rainha. E ali ele ficou. E eu arrumei as coisas aqui e fui para Glasgow depois. Depois eu cheguei em Aberdeen, né? Lá o patrão dele me levou depois para Glasgow. E lá em Glasgow, quando eu cheguei no hospital, ele estava na UTI. Marcos ficou 19 dias na UTI, né? Como eu já disse. E aí, né? Começou aquele momento nosso.
E no outro dia, após eu ter chegado no dia, eu cheguei dia 12, né? Eu saí daqui do Brasil dia 11 e cheguei no dia 12 lá 9h30 da noite. No dia 13, era sábado, eu levantei e fui estar com ele lá na UTI. E ali eu fui para de trás do Marcos e olhei aquela UTI, aquelas pessoas. Aquilo ali para mim era muito familiar. Somente o Marcos, naquela situação, para mim não era algo familiar, né? A situação dele, que ele se encontrava. Mas eu orei a Deus naquele lugar. A única coisa que eu falei pro Senhor, eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui. Mas o Senhor já determinou a nossa saída. Eu acabei de chegar, não tem nem 24 horas que eu cheguei, mas o Senhor já determinou a nossa saída. E assim, eu creio que algo o Senhor fará. Aí foi passando os dias, né? Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 5 dias. Na quarta-feira, veio uma médica falar comigo e com o Marcos. A Suzy estava conosco, que é uma brasileira que na época morava lá há 20 anos, ela era intérprete. E ela veio falar conosco, traduzindo o que a médica foi falar, aqueles termos técnicos, aquelas coisas todas, que eu não sabia em inglês, mas eu sabia do que se tratava, em relação à medicina. E ela veio falar para nós, né? E aí, pela segunda vez, porque o Marcos já tinha recebido a notícia lá em Aberdeen de um médico que ele não ia andar mais. Então, agora, pela segunda vez, essa médica chegou e veio falar conosco, né? Falar, explicou tudo sobre o Marcos e tal. E ela foi e falou que o Marcos não andaria mais, né? E depois que ela falou isso, ela perguntou assim pra Suzy, ela falou assim, ela quer falar alguma coisa? Você tem alguma coisa a perguntar? Alguma coisa, né? Alguma dúvida? E eu disse a ela que eu queria falar. E aí eu fui falando, a Suzy foi traduzindo para ela no inglês. E eu disse para ela o seguinte, que a medicina tinha limitações, os médicos, o ser humano em si era limitado. Só que o Deus que nós servíamos não era. Eu disse para ela assim que o Deus que eu e o Marcos serviam era Deus do impossível. E ele ia fazer o Marcos voltar a andar. E eu disse mais, eu falei, a senhora vai ser a primeira pessoa a ver o Marcos de pé. Eu fui tão ousada, porque Deus gosta de pessoas ousadas. E aí ela olhou para mim assim, e a única expressão que ela teve foi abaixar a cabeça. E fez isso assim, com os olhos fechados. Eu não sei se aquela expressão dela foi, tipo assim, né, que assim seja, né, que ai, que Deus abençoe tudo, ou tipo assim, tadinha, ela não sabe o que ela tá dizendo. Porque eu sou neurologista, eu sei da lesão dele, eu sei da medicina e eu sei que ele não vai mais andar. Não me interessa o que ela tinha ali naquela mente quando ela baixou a cabeça e só esboçou isso para nós. E depois daquele dia, 5 dias após eu chegar, e que eu falei isso para ela, aí sim começou a agir de Deus na vida do Marcos. No dia seguinte foi o que aconteceu, que eu até postei um vídeo aqui do pé do Marcos, que eu fui para trás do Marcos e pedi para que ele fizesse força, como ele não mexia, então não passava estímulo, então, né? E eu fui e falei para ele, falei, amor, mexe o pé, mexe. E ele, tadinho, gente, ele fazia tanta força que o suor escorria. Ele falava assim, amor, tá mexendo, porque ele nem enxergava o pé dele, porque ele deitava assim. Aí eu falei, não, amor, mas calma, vai mexer. Aí eu fiz uma oração ali no pé dele e falei, Senhor, não que eu não creio, é uma experiência que eu tive com o Senhor lá também, não que eu não creio, mas me dê um sinal que o Marcos vai voltar a andar. E ali foi o que aconteceu, o dedo do meio dele mexeu. Nem se você segurar aí, pode fazer um teste, segura os 4 dedos externos aí do seu pé e tenta mexer só o dedo do meio, não vai mexer. Pode mexer, os outros vão mexer junto, mas ele não vai mexer sozinho. E aí, só que na hora que eu tava atrás do pé dele,
que eu tava orando a Deus, eu tava com o celular na mão. E aí, quando eu tava orando a Deus, eu queria filmar, porque tudo que eu vivi com o Marcos lá, eu gravei, algumas coisas a gente perdeu, mas assim, o que era para ser mostrado aqui, tá tudo guardadinho. E vocês vão ver tudo, todos os detalhes. Quando ele começou a ficar de pé, quando ele começou a andar com andador, com tudo. E aí eu comecei a filmar, mas eu achei que eu tava filmando. E eu foi tirar uma foto do pé dele, na hora que o dedo dele mexeu. E aí eu fui e falei assim, amor, mexeu. Ele falou, nossa, mexeu. Aí ele falou, mas eu não senti. Eu falei, então vai de novo. Só que aí não foi de novo. Aí Deus falou assim, eu acredito, né, que Deus deve ter falado assim, não, minha filha, você já viu, basta. Isso aí serve pra gente, sabia? Porque às vezes você pede a Deus um sinal e Ele dá, e você fica assim, nossa, será, Senhor? Fala de novo. Mas Deus já falou. Deus não é filho do homem para que minta, nem tampouco para que se arrependa do que Ele te prometeu. Então, se Ele mostrou para mim, não precisava me mostrar de novo. Eu queria ali, não que eu duvidei, é porque eu queria filmar para o Marcos ver, só que Deus queria dar isso só para mim, porque às vezes se ele visse, porque assim, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente espera, né? Então assim, às vezes, tipo, a gente tem que ser Tomé, Tomé, só para ver, para crer? Não. Eu acreditei, então às vezes Deus não quis mostrar para ele, porque às vezes ele só ia acreditar se ele visse. Então, eu acho que Deus olhou assim e falou assim, não, é a palavra dela, ela falou que mexeu e pronto. Aí eu falei pra ele, amor, eu orei a Deus e expliquei pra ele o que eu tinha falado a Deus, porque ele não sabia o que eu tava fazendo. E aí, eu não sei se ele acreditou, né? Mas aí o que aconteceu? Isso foi na quinta-feira, no dia seguinte, e aí, a partir disso, Deus começou a fazer as coisas na vida do Marcos. Foi algo assim, sabe? E Deus fazia, eu orava a Deus e Deus fazia as coisas, sabe? Os médicos vinham e pediam para o Marcos fazer as coisas e ele não conseguia fazer. E aí o que acontece? Ele ficava agoniado, ele, amor, eu não entendo, eu faço para você, você pede, eu consigo. Quando os médicos chegam aqui, eu não consigo. Porque aí veio passar os dias, os médicos tinham, né? O Marcos tinha todos os dias ali as reuniões, né? Os médicos vinham na cama dele, de todos os outros pacientes, para poder eles passarem o plantão. E pedia pro Marcos mexer, o Marcos não conseguia. Quando ele saía, eu falava assim, amor, mexe sim a perna. E ele conseguia mexer. Então, a partir daquele momento, Deus começou a fazer, sabe? E aí, o que eu fui e falei pra ele? Eu lembro de um detalhe. Eu vou contar aqui, vou abrir um parênteses aqui. Eu falei pra ele assim, amor, Deus vai curar você. Eu lembro que era naquela semana mesmo ali, eu não sei relatar se era sábado, sexta, eu acho que era num sábado, se eu não estou enganada, porque eu sou muito boa de cabeça. Eu lembro que era por volta ele lembra disso, por volta das 7 horas da noite, o corpo dele começou a doer, de forma inexplicável. E não tinha como assim ele sentir dor, porque não passava estímulo, ele não tinha estímulo, ele tinha lesionado a medula dele. Entendeu? Então não tinha como passar estímulo. Ele não sentia nada. Se você cortasse o Marcos, ele não sentia. E aí, naquele dia, ele começou a sentir dor por volta de 7 horas da noite. Aí ele falou assim, amor, eu tô sentindo uma dor aqui no meu pescoço. Começou no meu pescoço, assim, veio na cabeça, ele disse que na cabeça foi rapidinho, aí veio no pescoço, eu fiquei do lado dele. Isso na UTI ainda, porque ele ficou 19 dias na UTI. Nunca usou ventilação mecânica. A única coisa que tem uma foto dele aí, que ele usou um aerosol, só pra nebulização mesmo, coisa mais pra FO2, que é o oxigênio, ele não precisou. Aí ele pegou e começou a sentir, né, a dor na cabeça, e da cabeça foi rapidinho, ele passou pro pescoço. Aí do pescoço ele disse que foi descendo, sabe, a dor foi passando pro corpo todinho, e eu do lado dele. Aí aquela situação acontecendo, e eu ali do lado dele, né, orando a Deus, né, na minha mente aqui. E aí o Senhor falou pra mim assim, uma experiência que eu tive com Deus. Eu tive tantas experiências com Deus lá. E aí o Senhor falou assim, filha, eu tô curando ele. Aí eu falei assim, amor,
Deus está te curando. Ele acabou de falar para mim que ele está te curando. E aí a dor passou no corpo dele toda, até chegar na planta dos pés. Ele falou assim que a dor era inexplicável, que ele até falou assim, amor, vai lá nas enfermeiras, no postinho que tem lá dentro, e pede um remédio pra mim. E eu tive que ir lá. Eu fui lá, porque eu também, né, eu não sei muito inglês, mas eu dava os meus pulinhos. Eu fui lá e pedi pra ela um analgésico, porque ele tava sentindo dor demais. Elas trouxeram e tudo, mas não amenizou, porque aquilo ali era espiritual. Aquilo ali era algo de Deus. E quando é algo divino, não tem nada do ser humano, né, das coisas naturais, que elas vão mudar. E aí o que acontece? Ele foi e começou a sentir dor no corpo e foi até na planta dos pés. E isso durou até 9h15 da noite. Foram mais de 2 horas o corpo dele todo doendo. E aí Deus começou a fazer. Aí ele esboçava, sabe, o pé, o braço, as pernas, ele esboçava movimentos e tudo, e assim Deus começou a fazer, né? Aí passou aquele mês de agosto, passou o mês de setembro, aí ele começou, ele não tinha levantado ainda, né? Aí o que acontece? Ele, gente, isso é muito lindo, porque quando, eu vou abrir outro parênteses, uma experiência com Deus também, tudo que Deus fizer eu lembrar aqui, que eu tenho certeza que vai servir para alguém, eu quero que sirva nem que seja para uma pessoa do outro lado, que ela fala assim, nossa, Deus falou comigo, através de uma frase ou uma palavra, e Deus vai fazer isso, porque eu tenho certeza, porque eu não estou aqui por acaso. E assim, e mais, já tem 8 anos a história do Marcos, e a gente nunca mostrou isso pra ninguém. A família do Marcos nunca viu um vídeo desses que eu vou passar aqui. Eles não quiseram. Não sei se vai querer ver, mas ninguém nunca viu. Eu não sei se a minha família viu, mas ninguém sabe de tudo que a gente tem guardado, né? Não sabe. E aí o que acontece? Eu fui e eu tava aqui em casa, e quando eu falei pra Deus que se eu pudesse pedir ele algo, que não era para o Marcos ir para a ventilação mecânica, para ser entubado, Deus me falou o seguinte, Deus falou assim, não ponha a mão nele. Porque lógico que eu sou fisioterapeuta, eu ia chegar lá e ia querer cuidar do Marcos também. Por mais que eu sei que lá ia ter um aparato, né? Mas eu queria cuidar dele, e Deus falou assim, você não põe a mão nele, porque a obra é minha, a glória é minha e eu não divido. E Deus não divide a glória dele com ninguém. A honra, a glória é só dele. E aí o que acontece? Assim foi feito. E quando eu cheguei lá, eu falei pra ele. Eu falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. Deus falou pra mim, não põe a mão em você. Então eu vou obedecer. A Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então às vezes é melhor você obedecer. Se Deus falar pra você não, é não. Ah, mas assim, não, é não. Mas se Deus falar assim, ora é sim. Aí você fala assim, ah, Senhor, mas é sim, mas isso e aquilo. Não entre em juízo, em contradição, em nada com Deus, não. É sim. A Bíblia diz, é sim, sim, não, não. O que passa disso, a Bíblia relata, fala claramente que é procedência maligna. E assim eu falei pra ele, eu não vou pôr a mão em você. E aí ele ia fazer fisioterapia. Só que às vezes, no começo, quando ele estava na UTI, toda vez que ele ia fazer fisioterapia, ele passava mal. Dava diarreia nele. Dava tanta diarreia nele que ali mesmo na cadeira de roda ele se sujava. Era, gente. Foi muito sério. Porque Deus não queria que aquele homem lá, as pessoas, não sei o que eles pensavam, né? Que fosse dizer assim, ai, foi eu que fiz o Marcos andar, ai, eu fiz a fisioterapia e o Marcos voltou a andar. Não, o Marcos fez fisioterapia lá assim, não fez fisioterapia, se for para dizer assim, entendeu? Foram algumas coisas, mas muito, muito superficiais. Foi a mão de Deus. E aí ele sempre ia para fisioterapia todos os dias e ele passava mal, era difícil ele conseguir ir e tal, ele passava mal. Aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, né, abençoa para que ele pelo menos vá e tal. E aí ele passou a não passar mais mal e a pressão dele baixava muito também. Ele chegou com a pressão, chega a ter uma pressão lá de 5/3, então assim, e não desmaiou, hein?
Aí o que acontece? Mas é porque era o cuidado de Deus. Aí o que acontece? Ele começou, né? Aquele alvoroço ali, né? Aquele mistério do Senhor na vida dele e tal. E aí, quando os médicos chegavam na UTI, aí às vezes ele conseguia mexer, né? E o médico falava assim, fantástico. Ele achava fantástico, né? O Marcos mexer e tudo e tal. E aí, chegou setembro, né? Porque eu cheguei lá dia 12, aí já era setembro. Setembro, e nesse período a gente orando, né? A gente veio conhecer algumas pessoas, porque eles chegaram em nós e perguntou pra gente assim, qual que era a nossa religião. Aí a gente falou que a gente era brasileiro, ó, gente, que a gente era cristão, né? Que nós éramos evangélicos. E aí eles conseguiram pessoas brasileiras lá, pessoas da igreja, pra vir visitar a gente. E a gente conheceu, eu até mostrei um vídeo aí de alguma das pessoas que nós conhecemos, né? Porque tem muitas outras que estavam lá e não tenho foto deles, mas a gente conheceu 22 pessoas lá, sendo brasileiros, escoceses, portugueses e indianos. E angolanos também. Então, 5 nacionalidades, né? Brasileiro, escocês, indiano, de Portugal e... Ah, esqueci, gente. Mas tinha. E brasileiro, né? Todo mundo, tá bom. Aí o que acontece? Essas pessoas vieram, né? A gente fez amizade, tudo. Eles levaram coisas pra gente comer, comida brasileira. E depois eu vou postar aqui pra vocês o nosso momento que a gente tinha lá de comer com eles e tudo. E mostrar pra vocês também o Marcos comendo sozinho, com adaptador, mas comendo, né? E escovando os dentes. E eu não ajudava o Marcos, mas aí Deus falava pra mim, faz isso, manda ele fazer isso. Aí eu fazia ele fazer sozinho, e ele fazia as coisas sozinho. Aí o que acontece? Em setembro, eu fiz um período lá, assim, de jejum. Eu não tô me engrandecendo, mas assim, eu fiz um período de jejum, pedindo a Deus que Deus desse algo pro Marcos, sabe? E eu orei a Deus. E fiz um jejum de quinta a domingo. Isso já era no mês de outubro. Porque no mês de setembro passaram muitas coisas, né? Amigos, pessoas que vieram nos ver e tudo, aquelas reuniões, né? E momentos muito difíceis. Aí chegou em outubro. E aí eu tive esse momento com Deus. Eu ofereci um sacrifício de justiça. A Bíblia diz, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. E aí eu fiz aquele jejum e oração, eu não contei pra ele, contei pra ninguém. E aí eu lembro que era na quinta, sexta, sábado e domingo. E quando chegou no domingo que eu entreguei, né, o meu jejum, eu fui e falei pra ele assim, o Senhor foi e falou pra mim, ele falou assim, fala pra ele que eu vou dar um presente pra ele. E eu fui toda maravilhada, né? Eu não sabia qual era o presente, mas eu sabia que ia ser algo maravilhoso. Eu cheguei nele e falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. Deus mandou te dizer que ele vai te dar um presente. Aí ele, é? Eu falei assim, vamos esperar. Eu falei assim, essa semana. Era domingo, né? Domingo começava a semana. Eu falei, essa semana ele vai te dar um presente. E aí foi, né? Segunda-feira, terça. Na quarta-feira, o fisioterapeuta estava com ele na sala lá, né, de fisioterapia, que depois vocês vão ver aqui, que é algo muito lindo, grande. Eu fiquei maravilhada. E aí, eu tava... Porque sempre o Marcos ia fazer fisioterapia, às vezes eu ia no supermercado, eu ia sair, às vezes eu saía pra mim, né, dissipar minha mente e tudo. E aí eu fiquei numa sala, próximo ao meu quarto lá, e aí o fisioterapeuta não tinha me visto lá e ele colocou o Marcos de pé. E ele ficou apoiado sobre uma superfície lá de ferro, com os pés no chão assim, mas ele não ficou sozinho, né? Ele teve esse apoio, mas ele teve força nas pernas para ficar em pé. E ele saiu correndo. Aí ele falou assim, que ia me chamar, né? Que ia chamar eu, só que não me encontrou. E aí depois ele voltou no Marcos e falou assim, não, eu tenho que ir atrás dela, calma aí que eu vou atrás dela. E aí ele foi e me encontrou.
Aí o Marcos falou que eu... Falou pra ele, né, onde que eu estaria, provavelmente. E o Marcos sabia que eu tava lá. E aí ele veio, me encontrou e me chamou pra mim ver o que tava acontecendo. Só que aí eu fui, porque eu já sabia que era o presente que Deus ia dar. Mas eu não pensei ainda, tipo, eu vou chegar lá, o Marcos vai estar andando. E aí eu cheguei, já sorrindo. E o Marcos lá em pé, apoiando os braços aqui naquele ferro. Aí eu fui, sentei do lado dele assim. Aí ele pegou e olhou pra mim. Você já sabia, né? Aí eu falei assim, eu sabia, a gente falou que... E aí o fisioterapeuta achou estranho, porque eu não me esbravejei, né? Tipo assim, não achei nada formidável. Tipo assim, eu fiquei, né? Eu só olhei pro fisioterapeuta, que ele chama o William, eu falei, good. Tipo, e acho que ele pensou assim, gente, essa menina fala só good, tipo, tá bom. Gente, ela tinha que estar pulando. Mas o que acontece, gente? Thais, por que você não fez isso? Porque a honra e a glória não era do Willi, a glória era de Deus. Então a única... Se eu fizesse lá, ele não ia entender, ele ia achar que, né? E aí eu fiquei quieta. Mas depois eu gritei e falei, Deus, a glória é tua, a honra é tua. E aí eu lembro que isso foi numa quarta-feira, foi dia 12 de outubro de 2016 que Deus pôs o Marcos de pé pela primeira vez. Só que aí eu fui e falei pra Deus, eu quero mais, né? Eu quero mais. Aí eu lembro que foi dia 16, 4 dias depois, ele tava num quarto comigo. Eu vou mostrar o vídeo aqui do quarto que Deus me deu. Depois aconteceu um alvoroço lá assim, que é uma experiência que eu tive com Deus. Eu vou contar pra vocês também. E vou mostrar o vídeo aqui. E aí eu tava com ele no quarto e ele na cadeira de roda. Eu fui e falei assim, amor, vamos tentar andar? Ele, não, eu vou cair aqui. Porque o Marcos era muito medroso, né? E eu era... Porque assim, eu não olhava, eu não conseguia olhar. Gente, é algo tão assim, inexplicável. Eu olhava pro Marcos e eu não conseguia ver aquela situação. Eu via além, né? Isso é o quê? Isso é fé. É esperança naquilo que os olhos não estão vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então eu olhava pro Marcos e falava assim, não, isso aí pra mim não é nada. Eu falei, não amor, vamos tentar? E aquilo ali foi Deus que permitiu. E eu lembro que ele sentado na cadeira, eu travei a cadeira assim e segurei nas duas mãos dele, na frente dele. Inclusive tem uma foto com ele desse jeito, em pé. Aí ele achou o máximo, né? Eu fui e segurei nas mãos dele. Eu falei, amor, vamos tentar. E eu lembro que ele deu 7 passos. 7 não da perfeição, né? Ele deu 7 passos. E aí ele falou, não quero mais não. Aí ele foi e sentou, né? Aí ele sentou e ficou com medo. Mas aí no outro dia, ele quis de novo. E assim ele foi, dentro do quarto. Deu mais passos, que eu nem sei mais quantos, sozinho, sem eu segurar ele. Mas eu ficava com a cadeira atrás dele, porque caso se ele desequilibrasse, ele sempre falava assim, amor, você tá atrás de mim? Amor, você tá atrás de mim? Falei, tô. E aí eu com a cadeira atrás dele assim. E aí ele começou a andar. E aí o que acontece? Só que assim, ele não tinha tanta força, né? Mas aí começou, sabe? Aí eu falei, Senhor, fala pro fisioterapeuta colocar ele no andador. Aí punha ele no andador. E aí eu sonhava as coisas e falava, sabe, em oração, falava, Senhor, põe na cabeça desse homem. E aí, tipo assim, no andador, ele passou acho que um dia no andador. E depois ele foi para Bengala. Ele foi para Barra Paralela também, mas ali foi, se eu não me engano, foi uns 5 dias só na Barra Paralela. Ele foi para o andador um dia só. E ele foi para Muleta. E por último ele foi para Bengala, né? Então assim, Deus fez dia após dia. Então, gente, eu vou colocar os vídeos aqui para vocês. Então foi algo maravilhoso. A gente tinha reuniões todos os dias com os médicos e eles acharam maravilhoso o que acontecia com o Marcos. Eles não entendiam, porque lá são pessoas, eles são essas pessoas mais assim, né, os gringos, eles já fazem as coisas
Um exemplo, o Marcos ficou tetraplégico. Então eles já vão adaptar você para cadeira de roda. Eles já vão colocar na sua cabeça, olha, você não tem o que fazer, não tem recurso nenhum, então a gente já vai adaptar você para cadeira de roda. Eu lembro, o Marcos também lembra que lá tinha um jovem de 22 anos e a lesão dele era a mesma do Marcos. Só que eles já adaptaram ele para cadeira de roda. Tipo assim, eles fazem lá a pessoa conformar que a vida dela vai ser eternamente ali. Então eles não têm Deus, eles não têm a fé, sabe? De pensar assim, não existe algo além disso, né? Como nós pensamos. Mas, né? Infelizmente, eu creio que Deus vai enviar pessoas para lá para que isso seja mudado. Eu lembro que teve um rapaz, logo antes da gente vir, ele perguntou pro Marcos qual que era a lesão dele. Aí o Marcos falou, ele falou assim, a sua lesão é a mesma minha. Esse é um rapaz que eu tenho certeza, em nome de Jesus, que ele tá andando. Porque ele virou pro Marcos e falou o seguinte, ele falou assim, se você andou, eu também posso andar. Se a sua lesão é a mesma da minha e você andou, eu também posso andar. Então eu tenho certeza que quando ele falou aquilo, Deus viu a ousadia daquele homem. Eu tenho certeza que ele está andando hoje. Pela honra e glória do nome do Senhor. Porque ele vai lembrar, eu tenho certeza que esse homem, eu não sei o nome dele, não lembro mais. Eu não tirei foto, a gente não tem nada dele. Mas eu tenho certeza que ele vai lembrar eternamente do Marcos. Ele falava assim, olha, tinha um cara lá que ele teve a lesão igual. Eu tenho certeza que hoje ele anda e ele lembra do Marcos eternamente, né? Então, assim, a experiência que eu tive lá, eu andava naqueles corredores, com aquele monte de cadeira de roda encostado nas paredes dos dois lados. Gente, eu punha a mão naquelas cadeiras e falava assim, Senhor, tira isso deles. Senhor, muda essa circunstância. Então, assim, enquanto eu também orava pela vida daquelas outras pessoas, Deus fazia na vida do meu esposo. Assim eu digo para você que está vendo esse vídeo. Às vezes você está pedindo, né? Ora pelos outros. Que Deus vai fazer pela sua vida. Eu tenho certeza que é a experiência que eu tive. Eu agradeço a Deus por vocês que estiveram aqui comigo, me ouvindo até agora. Eu tenho certeza que de alguma forma Deus falou no coração de vocês. E eu vou estar aqui daqui a pouco contando mais e mais experiências que eu tive com Deus lá em Glasgow, na Escócia. Beijo, fica com Deus. Obrigada.